A paz do Senhor, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao dia 34. Hoje nós vamos fazer a leitura de Levítico de 13 a 15. Vamos lá então? Capítulo 13. Leis a respeito da lepra. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não aparecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote examinará. Se, na opinião dele, a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalhar muito pela pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que essa pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar em todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa tem a mancha, está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela a carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ela parece mais profunda do que a pele, e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote examinar, e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo, ou a carne viva de queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornarem brancos, e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar, e não houver pelos brancos na mancha lustrosa, e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará.
E se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação de queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz de queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver espalhado, e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois de sua purificação, tivesse espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas se, na opinião do sacerdote, a micose parou, os pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele, a pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está puro. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Leis a respeito do mofo. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja de urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em que o couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro é praga de mofo, e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tivesse alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama de lã, seja de linho ou qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar a praga, não tivesse espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou,
está impura. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama ou em qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Capítulo 14. A lei a respeito do leproso. O Senhor, depois de sarado, o Senhor disse a Moisés: Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e hisopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira do cedro, o pano escarlate e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, raspará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo da cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todos os pelos, lavará suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, para oferta de cereais amassada com azeite e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo. Porque tanto a oferta para a culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Porém, também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor, do restante do azeite que está na mão. O sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se, assim o sacerdote fará expiação por aquele diante do Senhor. Então, o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e esse ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro pela oferta pela culpa, como
oferta movida, para fazer expiação por eles, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para fazer oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas e 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta do pecado e outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então o azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem que se purificar, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou uns pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem que purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. A lei a respeito do mofo numa casa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga na minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais profundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que foi rebocada, o sacerdote declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e hisopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate, e a ave que ficou viva as molhará no sangue da ave que foi morta, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano de escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade
para o campo aberto, assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo das roupas das casas, da inchação da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar, ou que tiver fluxo, ficará impura, e tudo sobre ele que se ele se assentar, ficará impuro. Quer tocar na cama dele, terá de lavar as suas mãos, se banhar em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia sentado o homem que tem fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve abaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele que tocar que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com a água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta, outro pelo pecado, e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama e sobre aquilo em que se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias de fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias de fluxo terá como a cama em que ela se deitar na sua menstruação. E toda coisa sobre que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação.
Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando se cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta do pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Terminamos então mais um dia. Amanhã continuamos então com o nosso dia 35. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Senhor de toda pureza, hoje venho diante de Ti como alguém que reconhece as manchas da alma. Quantas vezes, como um leproso, fui ferido por dentro, e as feridas ocultas afastaram-me da Tua presença. Mas o Teu olhar não rejeita, o Teu amor não abandona. Tu és o Deus que vê, que toca e que cura. Purifica-me, ó Deus, das impurezas, que não aparecem aos olhos humanos. Lava minha mente das culpas antigas, cura meu coração das dores escondidas e sara as feridas que o pecado causou. Senhor, assim como o leproso foi restaurado com o sangue, a água e o óleo, aplica em mim o sangue de Jesus, a água da Tua palavra e o óleo do Teu Espírito, que haja cura na minha casa, no meu corpo e na minha alma. Faz de mim um templo puro, onde o Teu Espírito possa habitar. Dá-me sensibilidade para perceber o que me contamina e ousadia para buscar o altar da purificação. Não quero apenas parecer limpo, quero ser verdadeiramente purificado por Ti. Ensina-me a viver separado do mundo e consagrado ao céu, e que a cada dia eu me lembre: Tu és o Deus que restaura, que renova, que recebe os impuros de volta. Isso lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.